Óbvio que existia preconceito de raça e preconceito de classe social. Sempre existiu. Mas num país como o Brasil, em que os escravos tinham escravos eram proprietários de escravos no Brasil. Tinham ex-escravos, que a gente chama de libertos, né? Que foram proprietários de escravos. Negros que eram donos de escravos. Não havia esse entendimento, tá? Digamos, da solidariedade racial. Nunca existiu. Sequer solidariedade, digamos, de classe. Eu fui um escravo e você é um escravo, eu não vou lhe tornar uma coisa, uma propriedade minha. Isso é errado. Isso não existia no Brasil, mas eu tenho que deixar bem claro. Essa questão dos escravos serem de diferentes raças, essa questão dos escravos, entendeu, de serem escravizados por diferentes grupos sociais, desde o branco ao negro, ao índio, ao que seja, aconteceu não só no Brasil, como na América Latina e também nos Estados Unidos e em Cuba. O Brasil não era o único em relação a isso. Que a província do Ceará foi a primeira do Brasil a libertar os escravos, isso aí a gente sabe, né? Todo mundo sabe. Só que, ir a fundo, estudar como é que se deram esses fatos, quem foram os personagens lembrados e esquecidos, e o decorrer, né, de tudo que culminou no dia 25 de março de 84, eu acredito que a maioria não sabe, inclusive eu. Bom, e para isso, o nosso convidado de hoje é um ilustre historiador que estuda a abolição da escravatura no Ceará há 5 ou 6 anos. Mas ele vai dizer aqui, é o professor doutor Licínio Nunes de Miranda. Obrigada. É um prazer estar aqui. Finalmente, né? Você passou um bom tempo, né, querendo uma entrevista comigo e eu morando Banqueiro, fora. Né? Não, a culpa não é minha, não. A culpa é que eu estava morando fora e ficava difícil ter entrevista. Mas para mim é um prazer estar aqui. Obrigada, Licínio. E ter essa oportunidade de conversar sobre esse evento histórico do Ceará que marcou o Brasil profundamente. Profundamente, né? Uhum. Só complementando aqui, o Licínio, ele ensina na Universidade da Flórida, é cearense, né? Mais um cearense. Fortalezense. Brilhante, fortalezense, né? Com ramificação aí por todo o Ceará, desde o Crato até o Aracati, passando por Maranguape, Caucaia e Baturité. Então eu sou cearense puro. É mesmo, né, puro. Licínio? Isso. Cheio dos descendentes aí. Pois é. Tu ainda tem ascendentes, não estão descendentes por aí, desculpa. Ei, pronto, aí corta, sabe? Porque é uma burrice dessa. Pode ter uma leveza também, não tem problema não. Licínio, assim, o que é que te levou a se interessar assim, por esse tema específico? Porque, para minha surpresa, o último estudo aprofundado sobre a abolição da escravidão no Ceará tinha sido feito há mais de 70 anos, né, pelo Raimundo Girão. E eu achei estranho aquilo, porque eu sempre pensei o quê? Não, devem ter vários estudos, várias teses de doutorado já foram escritas, livros e tal. E, para minha surpresa, até hoje os historiadores sempre iam beber da fonte da onde? Do Girão, do livro que ele publicou lá atrás. E é um livro realmente importante, é um bom resumo, né, do que aconteceu no passado, mas é um estudo precário, mas feito por um historiador muito competente, muito capaz, sim, mas que pertencia a uma outra época, que ele analisava questões, certo? Analisava alguns elementos do que aconteceu que não são, digamos, que hoje em dia não são mais tão importantes. Então, por exemplo, ele não prestou muita atenção na participação das mulheres. Quando eu digo as mulheres, ele olhou um pouco para a parte da elite, né? Mas eu digo as mulheres no sentido de a classe média, as mulheres pobres, as escravas. O que foi que elas fizeram, né? Ele não deu muita atenção aos escravos, que são, querendo ou não, né, os agentes mais importantes nessa questão toda. E não é culpa dele, é porque ele é produto de uma época em que naquele período da história era focado em quem? No grande herói, né? Quando a gente fala de independência do Brasil, a gente pensa em quem? Dom Pedro I. Quando a gente pensa na Proclamação da República, Deodoro da Fonseca, a gente não tenta pensar nos outros elementos que podem ter corroborado, né? Questões econômicas, questões sociais, né? Digamos, movimentos ideológicos. Tudo isso é importante para entender por que um evento foi do ponto A até o ponto, né, B. Então, me chamou a atenção foi o fato de que não havia um estudo recente, aprofundado sobre essa questão, e, obviamente, pelo fato de que o Ceará foi a primeira província, né? Hoje em dia a gente chama de Estado, né? Mas na época era província, a abolir a escravidão. Então, eu falei, por que o Ceará foi tão importante? Por que isso não aconteceu em São Paulo? Por que isso não aconteceu no Rio de Janeiro ou Minas Gerais? O que o Ceará teve de importante? Então, quando eu comecei a minha pesquisa, eu tentei responder o seguinte: por que o Ceará conseguiu abolir a escravidão antes do resto do Brasil e qual foi o impacto, né, no restante do país? De que maneira o Ceará, tendo sido pioneiro, foi capaz de mudar a história do Brasil? Foi isso que eu tentei fazer. Partiu daí, né? Partiu daí.
Quais são assim, as conjunções assim, de fatos que deram o início vamos chamar, não sei se chama, a campanha toda. Que tudo começa. O que a gente entende sobre a abolição da escravidão no Ceará? Dragão do Mar, liderando os jagadeiros, foram para a praia lá e fizeram um movimento para fechar o porto. É o conhecimento pacificado assim, por cima, né? O que a gente entende sobre a abolição da escravidão no Ceará. Mas a abolição da escravidão foi fruto de uma aliança de vários elementos da sociedade, que iam além dos jangadeiros, que iam além dos operários do porto, né? E nem começaram por eles. Começaram, aliás, por ajuntamento de um grupo de homens jovens da elite, que foram capazes de perceber o quê? Olha, para a gente conseguir mudar aqui a sociedade, a gente vai precisar do apoio da sociedade. Porque é o que eu sempre falo, para você conseguir implementar uma ideia a ponto para se tornar comum na sociedade, você tem duas formas de fazer isso. Através da imposição ou através, né, do convencimento. Então, como é que você transforma, por exemplo, um país como a Rússia, que era ortodoxa, extremamente religiosa, num país como a União Soviética ateia? Você mata 50 milhões de russos. Você faz a imposição da sua ideia. Você não convenceu a população a assimilar isso. Verdade. Não foi o que aconteceu no Ceará. No Ceará, antes de 1884, que foi o ano em que a escravidão foi abolida no Ceará, foi necessário primeiro mudar os conceitos do que é certo e errado na população. Se eu perguntar para você aqui, Isabel, roubar é errado? Você vai falar o quê? É errado? Matar é errado? É errado. Mas se eu perguntasse para Isabel em 1880, Isabel, você ser dono de escravo, é errado? Você vai falar o quê? Não. É como ter uma carroça, é como ter uma roupa, é como ter uma casa, coisa mais comum. Então, essa ideia, né, de que a escravidão era moralmente errada e que não é muito discutido na historiografia, que não é. Porque normalmente os historiadores pensam em quê? Não, vamos aqui abordar do ponto de vista econômico. Vamos explicar aqui que o capitalismo fez isso e aquilo. Eu falei, a gente está tratando de pessoas. Eu não acordo de manhã aqui pensando aqui nos efeitos sabe, da economia mundial, no que eu vou fazer na minha vida. Verdade. Eu tenho toda uma história, eu tenho toda uma bagagem, eu tenho toda a educação que eu recebi dos meus pais, a influência que eu tive dos meus amigos, da família, da sociedade como um todo. Então o que acontece? Para você entender a razão pela qual aconteceu a abolição da escravidão, você tem que entender toda uma trajetória de mudança de percepção, de atitude, social, de valores da sociedade cearense, que eventualmente se expandiu por todo o Brasil. Então vamos voltar aqui para o começo, né? O que foi que aconteceu? O Ceará nunca teve uma população escrava grande. Nunca foi como Minas Gerais, São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro. A população escrava sempre foi pequena, certo? Quem eram os escravos? As pessoas imaginam escravidão, o que eles pensam? O negro, né? O homem e a mulher negra trabalhando num cafezal ou na cana-de-açúcar, o que seja, certo? Mas a escravidão era muito mais complexa que isso. Só para você ter uma ideia, eu vou aqui usar o Ceará como exemplo, mas eu posso dizer aqui, para quem estiver nos assistindo, que se enquadra também no resto do Brasil, e não só no Brasil, como nos Estados Unidos e em Cuba. Tá? Os escravos no Ceará, boa parte dos escravos eram pardos, alguns eram cafuzos. Cafuso é a mistura do negro com o índio. Assim, certo? Vai ter alguns mulatos. O que é um mulato? É a mistura do branco com o negro. Certo? Vai ter alguns caboclos, que na época chama de mameluco, que é a mistura do índio com o branco. Olha só, não tinha sequer um africano. E vai ter escravo branco também. O escravo branco é a exceção da exceção, mas havia. Tinha caso de escravo de olhos azuis, louro, no Brasil. Tinha. Mas o grosso da população escrava é o que a gente chama do moreno, né? Era o pardo. É o pardo. Então, assim, eu estou dando só uma ideia de como era uma composição racial extremamente complexa. E o escravo, no Ceará, ele não tinha aquela importância econômica como no restante do Brasil. Ele não estava sendo utilizado como principal mão de obra, né, na cafeicultura. Na economia. Na economia como um todo, né? O que aconteceu no Ceará? Por causa das secas que acontecem, né, a cada 20, 30 anos, digamos, de forma recorrente no Ceará, toda vez que acontecia uma grande seca, a população morria. Não só o gado, como a agricultura, mas a população mesmo, boa parte dela morria de fome no Ceará. Poucas pessoas sabem disso, mas Dom Pedro I foi o primeiro chefe de Estado a enviar comida, certo, através de navios para os cearenses, para tentar lidar com a seca, em 1827, 1828. As pessoas não sabem disso. O pessoal pensa no Dom Pedro II, mas não sabem disso. Foi ele que mandou vacinas para conter a epidemia aqui. Dom Pedro I, que o pessoal chama que era autoritário, autocrata e tudo mais. Mas isso é uma outra questão. Então, toda vez que acontecia uma seca aqui, a economia do Ceará era destruída. E, obviamente, se a população morria, passava fome, o que fosse, se morria de epidemia ou de fome, os escravos também morriam. Então, o que aconteceu? Isso obrigou os cearenses a se adaptarem.
A gente não pode contar mais com os escravos para lidarem, por exemplo, com o nosso gado. A gente não pode usar mais o escravo para lidar com a nossa agricultura. Então, eles utilizaram o quê? O sistema de mão de obra livre, que não era, digamos, não era único para o Ceará. Eu tenho que deixar isso bem claro. Era algo que era comum, tá? Não só no Ceará, como no resto do Brasil e na América do Sul, na América Latina como um todo, nos Estados Unidos. O que eles faziam? Eu tenho aqui um grupo de moradores, de gente humilde na minha fazenda, eu sou o proprietário da fazenda, e eu faço um acordo com eles. O que vocês produzirem aqui, eu não vou pagar salário para vocês. Mas o que vocês produzirem, metade de vocês, metade é minha. Né? Que a gente chama de meeiro no Brasil, tá? E nos Estados Unidos chama de sharecropper. Certo? E a razão disso não é porque é uma malandragem do proprietário, não é porque o senhor de escravos ou o fazendeiro era uma pessoa desonesta, não é porque naquela época a nossa economia era tão, digamos, primitiva, que até mesmo a existência de moedas e cédulas não era tão comum a ponto de ter como pagar um salário. Então a forma como eles encontraram ao longo dos séculos foi de fazer esse acordo. Um acordo. Então, por exemplo, isso que você vai ver no interior, não sei se ainda existe isso, mas existe na época do meu avô ainda. Quando você tinha um vaqueiro que cuidava das vacas, né, do gado de um fazendeiro, ele tirava a sorte, né, um sorteado. A cada 5 ou 4, né, bezerros que nasciam, ele tinha direito a escolher um deles. Então, era um acordo que beneficiava ambas as partes. Tá? Então, no Ceará foi isso que aconteceu. O escravo ele não era utilizado, e quando era utilizado na mão de obra, digamos, na agricultura, ele era um ou outro ali. Então, por que o escravo era importante no Ceará? Ele era importante em termos de prestígio social. Ter escravos, ter bem. Se eu tiver um relógio bacana, se eu tiver um sapato bacana, se eu tiver um carro bacana, se eu tiver um iPhone 16, certo? Não que eu posso ter um iPhone 16 e eu posso ter um Nokia daquele tijolão, entendeu? Pesado. Serve para a mesma coisa, mas não tem o mesmo prestígio. Então, símbolo, né, então a escravidão existia aqui no Ceará dessa maneira. Era mais em termos de prestígio social. E é importante essa questão da população escrava ser pequena, porque eu não vi essa discussão entre os historiadores. E eu trouxe à tona na minha tese de doutorado. O Ceará foi a primeira província no Brasil, não só a abolir a escravidão, mas foi a primeira província no Brasil a fazer a transição bem-sucedida da utilização de mão de obra escrava para mão de obra livre. E isso foi percebido já na década de 1860, ou seja, quando está tendo a Guerra do Paraguai, né, as tropas indo lá para o Paraguai para guerrear contra o Solon Lopes e tudo mais, Dom Pedro II indo para lá, o Ceará já era reconhecido nacionalmente como o primeiro exemplo bem-sucedido de uma parte do Brasil onde os escravos não eram mais necessários economicamente. Havia discussões no parlamento brasileiro, que hoje em dia a gente chama de quê? De Congresso Nacional, né? Deputados, senadores e tudo mais. Naquela época a gente chamava de Assembleia Geral. Eu chamo de parlamento porque é uma forma mais simples para as pessoas, né, entenderem rapidamente. Então já se discutia isso. Por que o Ceará é diferente? Vamos usar o Ceará como exemplo e tal. Aí o que acontecia? Os senadores e deputados, a elite da região sudeste, teimava. Não, o Ceará e tal, o Ceará é diferente, o Ceará não cabe aqui, não cabe no nosso caso e tal. E tinha os defensores do Ceará que falavam, pelo amor de Deus, veja os dados econômicos. O Ceará está crescendo mais anualmente em termos econômicos, né, do que o Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Claro que o tamanho da economia cearense era bem menor. Proporcional, né? Certo? Mas a taxa de crescimento era maior. Ou seja, era uma evidência clara de que um regime moderno que não se baseava na escravidão era muito mais eficiente, trazia muito mais riqueza para a população e para a economia local. Mas isso é o mal do brasileiro. O brasileiro ele tem uma dificuldade muito grande de aceitar mudanças. Ele tem. Nós somos muito... Não é nem um conservador, porque o conservador não cabe nesse caso. É como se a gente tivesse uma dificuldade mesmo de assimilar novas ideias, sabe? Nós somos lentos, por isso que a gente reclama tanto de política. Política é isso, tal. É da gente. Tá? Então o que aconteceu? Era sabido que o Ceará era diferente, mesmo em 1860 e pouco. Dom Pedro II, quando foi para os Estados Unidos em 1876, para o bicentenário da independência dos Estados Unidos, ele foi entrevistado por um jornalista americano. E ele falou que o Ceará era bem sucedido porque não mais dependia de escravos e tal. O imperador sabia. Divulgado, né? Não divulga por quê? Porque é muito mais fácil a gente falar que Dom Pedro II não ajudou contra a escravidão, que a princesa Isabel era uma farsante que foi oportunista. E eu espero poder falar aqui sobre o papel da família imperial. Eu falo já, deixo bem claro. Teve a abolição da escravidão no Ceará em 1874, foi em grande parte por causa de Dom Pedro II. O imperador teve um papel fundamental nisso. Então o que aconteceu? O Ceará era esse caso único. Dom Pedro II sabia disso. E tinha acabado, e a Guerra Civil Americana tinha terminado em 1865. Então o Brasil tinha se tornado, junto com Cuba,
Um dos únicos, questão de Porto Rico, mas não conta que os dois, tanto Cuba como Porto Rico, né, eram colônias cubanas, então o Brasil era o único país independente que ainda tinha escravidão. E por Dom Pedro II aquilo era vergonhoso. Dom Pedro II, tem que deixar bem claro, ele nunca teve escravos. Para dizer que nunca teve escravos, ele herdou escravos do pai dele. Aí quando ele foi declarado maior de idade em 1840, né, com 14 anos de idade, sim, uma das coisas que ele fez, que ninguém fala a respeito disso, foi que ele herdou 40 escravos do pai. Porque ele se tornou adulto, né? E obviamente, você torna adulto, o que você faz? Você tem direito, aliás, você assume a propriedade, né, das suas posses, inclusive do que você herdou da sua família. Os pais tinham morrido já, e ele mandou libertar todos os escravos dele. Foi mesmo? Foi. Tá? E sempre foi contrário à escravidão. Só que aquela velha história, o imperador não é um ditador. Ele não é um deus, que pode simplesmente chegar e falar para a população, façam isso, eu quero isso e tal, e as coisas acontecem. Ele não pode fazer isso. Vou falar depois sobre a questão do imperador, mas vamos voltar aqui no tempo. A Guerra Civil Americana terminou. O Brasil se tornou... A Guerra Civil Americana terminou e o Abraham Lincoln, né, ele acabou com a escravidão nos Estados Unidos. Uhum. Então, assim, por muito tempo, os cafeicultores, né, os donos, os proprietários de fazendas, né, que precisavam de escravos, né, e tudo mais, eles falavam, não, os Estados Unidos é um país enorme, imenso, economia muito maior do que o Brasil, e eles também têm escravos também. Então, a gente não tem nenhum problema em ter escravos aqui. Era desculpa. Mas quando os Estados Unidos deixam de ter escravidão, o Brasil se torna o último nas Américas. Eu tenho que deixar bem claro que a escravidão continuou no continente africano. Os africanos se escravizavam desde sempre. As pessoas esquecem isso. Tá? Os africanos não só se escravizavam nas guerras tribais, né, entre tribos, mas também entre reinos e impérios, e eles vendiam parte, mas não todos, os escravos, né, para os europeus que traziam para as Américas. O pessoal acha que os europeus iam lá para o Congo, para o Zaire e tudo mais, escravizavam os negros e traziam. Não era assim. Chegava lá e já tinha mercadoria. Já tinha, tanto que até 1600, ou seja, 100 anos depois do Brasil ter sido descoberto, até 1600, o maior volume de escravos que saía da África ia em direção ao Oriente Médio, aos reinos islâmicos. Não iam para as Américas. Só a partir de 1600 que o volume inverte e vai começa, o número de escravos começa a ir para as Américas. Certo? Então, assim, os africanos sempre se escravizaram, sempre se exploraram e sempre revenderam seu próprio povo para outras regiões. Então, quando o Brasil se tornou o último caso de escravidão, o pessoal fala assim, o Brasil foi o último país que aboliu escravidão. Não é verdade. Aliás, tinha um país africano que tinha escravidão até o começo do século XXI. Pode pesquisar aí. Estou inventando, não. Tinha escravidão também no século XX no Oriente Médio, na China, em boa parte dos países asiáticos. A gente não estava tão atrás assim como a gente imagina. Nas Américas, né? Só que naquela época, o Brasil, ele não considerava a China, o Oriente Médio, como um país civilizado. Questão de preconceito da época. Para eles, o que era civilizado? Era a Alemanha, era a França, era a Inglaterra. Então, se lá não tinha escravidão, então era um motivo de constrangimento. Então, você nunca vai ver no Brasil, no século XIX, o que aconteceu nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, quem era a favor da escravidão, eles criaram toda uma plataforma moral e ideológica para defender a escravidão e a manutenção dela. Né? Inclusive dizer que a razão pela qual a escravidão existia era porque os negros eram biologicamente inferiores aos brancos. Tá? Não, eles são mais primitivos, menos inteligentes. Né? Então a escravidão é boa porque a gente vai civilizá-los. Essa é uma forma de... Eu sei que é tosco eu falando isso, é meu ridículo, mas é importante a gente entender isso. Por que você acha tosco hoje? Porque em 1880 teve um grupo de cearenses que começou a falar assim, ei, isso aqui é tosco. Mas não era tosco na época. Isso é bárbaro, né? Não existia isso na época. Então o que aconteceu? Nunca teve esse arcabouço moral e ideológico no Brasil de justificar a escravidão baseada digamos, na raça. O negro merece isso, porque ele é inferior, porque isso é aquilo. Não estou dizendo que não havia preconceito racial. Sim. Não, vamos separar as coisas. Óbvio que existia preconceito de raça e preconceito de classe social. Sempre existiu. Mas num país como o Brasil, em que os escravos tinham escravos eram proprietários de escravos no Brasil. Tinham ex-escravos, que a gente chama de libertos, né, que foram proprietários de escravos. Negros que eram donos de escravos. Não havia esse entendimento, tá, digamos, da solidariedade racial. Nunca existiu. Sequer solidariedade, digamos, de classe. Eu fui um escravo e você é um escravo, eu não vou lhe tornar uma coisa, uma propriedade minha. Isso é errado. Isso não existia no Brasil, mas eu tenho que deixar bem claro. Essa questão dos escravos serem de diferentes raças, essa questão dos escravos, entendeu, de serem escravizados por diferentes grupos sociais, desde o branco ao negro, ao índio, ao que seja, aconteceu não só no Brasil, como na América Latina e também nos Estados Unidos e em Cuba. O Brasil não era o único em relação a isso. Então, eu estou aqui divagando aqui, mas é importante voltar aqui à questão moral. Tá? Em 1860 e pouco,
os brasileiros, né, como é que eles justificavam a existência da escravidão? Se eu falei para você, não, peraí, eles não entendiam que a escravidão era moralmente errada. Ainda não. Eles sabiam que a escravidão ia acabar eventualmente porque era um sistema defasado. Eles até alguns falavam assim, não, realmente é contra o evangelho, é contra o cristianismo, porque, né, a Bíblia diz que nós somos todos filhos de Deus e tudo mais. Mas era uma hipocrisia. É que nem um marido que diz que é errado trair, mas, né, trai a esposa por fora. Vai na igreja rezar todo domingo, mas está traindo a esposa com a secretária. A hipocrisia faz parte da sociedade, infelizmente. Tá? Então o que aconteceu? Em 1860 e pouco, esse era o problema. O Brasil era o último país das Américas que ainda tinha escravidão. Os seus escravos e seus representantes no parlamento justificavam a manutenção da escravidão como uma questão puramente econômica. Precisamos, porque sem escravos não vai ter mão de obra. Aí tinha uns opositores, poucos na época, pouquíssimos, que diziam, peraí, o Ceará? O Ceará é um exemplo de que a gente pode sobreviver sem escravidão. Aí eles faziam o quê? Botavam a mãozinha no ouvido e fingiam, não entendo, entendeu? Era uma hipocrisia que acontecia naquela época. Até que em 1867, Dom Pedro II, na Fala do Trono, o que era a Fala do Trono? Era uma vez por ano, quando se iniciava, né, a sessão legislativa no parlamento, estavam lá os deputados e senadores juntos, em sessão conjunta, Dom Pedro II, com o uniforme dele de imperador, com a coroa, com o cetro e tudo mais, ele lia uma espécie de um discurso preparado pelo gabinete, pelo ministério, pelo primeiro-ministro, que é chamado de presidente do Conselho de Ministros, e pelos demais ministros, né? Só que nos bastidores, Dom Pedro II ele pressionou o gabinete a colocar um pequeno trecho no discurso dele, da Fala do Trono, no qual ele pedia para os parlamentares fazerem algo em relação à escravidão. É mesmo? Foi Dom Pedro II. Aí você fala assim, por que o Dom Pedro II não pegou um papel e assinou assim, abole-se a escravidão imediatamente? Por que o Dom Pedro II não fez um discurso, por exemplo, ou deu entrevista para um jornal falando vamos acabar com a escravidão? Ele não tinha esse poder. Né? A convenção da época, digamos a tradição constitucional, a tradição política do país naquela época, que o imperador, o monarca, ele era neutro politicamente. Por que você não vê o rei da Inglaterra hoje, o Carlos III, né, Charles III, ou a mãe dele, Elizabeth II, né, segunda, falando de política? Porque a ideia de que o monarca ele representa a nação como um todo. Por bem ou por mal, ele representa, inclusive, os senhores de escravos e os são contra a escravidão. Então, quando o Pedro II faz isso, ele cria uma crise. Ele causa uma crise no país todo. Porque começam a atacá-lo. Como é que o imperador usa fazer isso? O imperador está indo além dos limites constitucionais do papel dele como imperador, como poder moderador. Ele é para moderar, ele não é para tomar iniciativa nem para tomar lugar de decisão política de ninguém. O Dom Pedro II viu que é o seguinte, se não for eu, ninguém vai fazer. Às vezes tem algumas pessoas que são assim, né? Esse Neto, ele não era assim tão alheio como a gente. Não, Dom Pedro II nunca foi alheio. Principalmente no final, não é? Não, aí é uma outra questão. Nos últimos anos dele estava doente, né? Ele já estava Tem aquelas charges aí. Ele já estava exausto, mas em 1860 e pouco ele estava com 40 e poucos anos de idade. Era jovem. Estava na flor da idade ainda. Então o que aconteceu naquele período? Ele forçou o Brasil a pensar na questão da escravidão. Ele forçou. E aí, o que a gente vai ser? Vai ser o país da escravidão ou não? Na prática foi isso que ele tentou fazer. E isso deu origem, tá, a um breve movimento emancipador por todo o Brasil. Por que eu não chamo de movimento abolicionista? Porque naquela época não existia ainda quem se declarasse abolicionista. O que é abolição? É a pessoa que fala assim, vamos acabar a escravidão agora. O emancipador não. Vamos criar um processo que a escravidão vai acabando por etapas. Olha como é complicado você acabar a escravidão no Brasil. Nem a gente pode chegar e falar assim, vamos acabar a escravidão para ontem. Não tem como. Então o que acontece? Por todo o Brasil, né, surge pequenas, né, associações emancipadoras, inclusive no Ceará. Aí eu estou fazendo a ligação que você me perguntou, como é que começou no Ceará? Foi nesse momento. Vários dos grandes abolicionistas cearenses de 1880 e pouco, inclusive que tiveram papel preponderante no fim da escravidão no Ceará, eram crianças e adolescentes, em 1860 e pouco, que presenciaram esse movimento emancipador que surgiu por causa do Dom Pedro II. Eles foram influenciados. E eles iam para a escola, e alguns professores, o papel do professor é importante por causa disso. Professor, a gente acha que o professor só vai dar aula e tudo mais, e vamos ser justos. Eu sou professor, posso falar isso. A maior parte dos professores passa pela nossa vida e não deixam nenhum legado. Muitos, é. Muitos. Mas tem um ou outro, eu posso dizer até hoje, que é o Luciano Klein, meu grande mestre no Colégio Militar, entendeu? Ele é o grande responsável por me tornar um historiador. Eu sempre lembro isso a ele, sou muito grato porque é um exemplo de um professor. Então, enfim,
aconteceu naquele período foi o quê? Foi que os professores começaram a falar contra a escravidão. Principalmente num colégio chamado Ateneu Cearense, que era um colégio particular, que foi muito utilizado pela elite, porque o Liceu do Ceará estava em decadência. Então, começou a mudar a cabeça das pessoas. Mas é um processo lento. Como eu falei, você não consegue, de repente, mudar a percepção da sociedade sobre o que é certo e errado da noite para o dia. Mas em 1860 e pouco, principalmente em 1867, quando Dom Pedro II faz a fala do trono, no qual ele pede para os parlamentares fazerem alguma coisa contra a escravidão, e isso causa um rebuliço no país, né, um breve movimento emancipador a nível nacional, as pessoas falando contra a escravidão e tudo mais, ali foi o suficiente para influenciar várias crianças, que até então cresciam dentro de casa, vendo a escrava, vivendo como ama de leite, tendo o escravo ali como trabalhador rural. Foi a primeira vez que eles viram que a ideia da escravidão poderia ser moralmente errada. Ali é o momento. Mas é um processo lento. Então, o que aconteceu? Quando, finalmente, a lei do ventre livre passa, no começo da década de 1870, tá? A lei do ventre livre foi o quê? Foi uma iniciativa do imperador e foi realizada na prática no parlamento pelo Visconde do Rio Branco, que era o primeiro-ministro, que era do Partido Conservador. Então, era uma lei que, na prática, fazia o quê? Todos os escravos, todos os filhos de mães escravas que nascessem a partir da data da promulgação da lei eram considerados livres. Chamava-se naipe de ingênuo, né? Mas é livre, ou seja, não seriam escravos. Que ano é isso aí? 1871, se não me engano. Tá? Se eu estiver errado, me perdoem. A gente corrige. Pelo erro, não tem problema. Então, quando acontece isso, como todo modismo, né? Sempre que teve os protestos de 2016, 2017, 2018, né? O povo indo para a rua, de repente, ninguém mais vai para a rua, porque protesto. Tudo é modismo. Havia um momento ali que todo mundo se empolgava, escolheu um lado político, né, e tal. Foi a mesma coisa naquele período. Então, quando teve a lei do ventre livre, aí esse movimento anti-escravidão arrefeceu, enfraqueceu, certo? Ele perdeu força. Aí, durante a década de 1870, o Brasil, como todo, esqueceu, deixou de lado essa questão da escravidão. Não, porque a escravidão vai acabar cedo ou tarde, porque com a lei do ventre livre não vai ter nenhum escravo mais que vai nascer no Brasil. E como o comércio com escravos vindo da África tinha sido extinto em 1850, antes disso, na prática sabiam que a escravidão ia morrer, cedo ou tarde. Tá? Até que vem 1877. Em 1877 vem a Grande Seca no Ceará, que destrói o Ceará. Né? 500 mil pessoas morreram. Só para você ter uma ideia, 500 mil pessoas, uma população de talvez 10 milhões de pessoas no Brasil todo, é muita gente. Eu acho que é mais gente do que pessoas que morreram de Covid, posso estar enganado. Estou fazendo só uma comparação aqui, não estou de forma alguma tentando fazer uma comparação, tentando diminuir a dor, né, das famílias que perderam pessoas, mas estou só assim, tentando mostrar o impacto. A devastação, né? Que foi a devastação. Seca, né, então a seca, 2 anos, né? A seca de 1877 vai durar até 79. Então ela mata 500 mil de pessoas no Ceará, destrói a economia cearense, certo? E os senhores de escravos, desesperados, porque perderam as terras, perderam o gado, estavam morrendo de fome, o que eles podiam fazer? Vender os escravos. Vender os escravos. Começaram a vender os escravos para a região sudeste. Aí você via aquele fluxo de miseráveis, não só de miseráveis camponeses, o que a gente chama do povão, né, de forma grosseira, né, gente pobre, gente mestiça, vindo do interior, tentando procurar algum tipo de ajuda na capital, em outras cidades, né, do litoral, Aracati, Camusim, enfim. Mas também vinham os escravos sendo acorrentados e levados para o sul. E é uma cena que os próprios abolicionistas dizem que os marcou profundamente. Deve ser muito chocante. Então eles viam aquela gente miserável sendo carregada à força. E tinha um caso. Acorrentado. Você pega os jornais da época, tem casos horríveis de uma mãe, de uma mulher escrava, né? Acho que era de Baturité, por ser engano, da sede de Aratanha, não lembro, em que ela tinha 8 ou 9 filhos. Um por um foram vendidos pelo senhor dela, pelo dono dela, e mandados para o Sudeste. A mulher viu cada um dos filhos e nunca mais reviu os filhos. Imagina só, você perdeu seu filho e nunca mais revê-los. Devia ter muitos casos. Muitos casos. Tinha um caso de gente que capturava pessoas livres e vendiam como escravos. Como escravo, né? Certo? Porque um monte de gente miserável, passando fome e tal, como é que eu vou comprovar que essa pessoa aqui é livre ou não? Então, enfim, isso aconteceu, tá certo? E isso marcou muito, né, vários cearenses. Assim, peraí, o que é isso aqui? E o problema é o seguinte, você lembra que eu falei para você que o Ceará foi a primeira província a fazer a transição bem-sucedida do trabalho escravo para o trabalho livre. Sim. E o Ceará, economicamente, estava crescendo muito. Então tinha uma visão, digamos, na época,
um tanto ingênua e um tanto também idealística de que o Ceará eventualmente se tornaria uma espécie de potência interna dentro do Brasil. A economia estava crescendo. Quando tem a grande seca, a economia do Ceará é devastada. E a população sabe o que é isso. A gente fez a transição, a gente não precisava mais de escravos, e é assim que a gente é recompensado. Isso acontece, né? Então e serviu também como um motivo de chacota dos escravocratas, dos donos de escravos no Sudeste e no Sul. Olha aí, ó, o que adiantou o Ceará não depender de escravos? Vocês estão vendendo escravos pra gente e tal. Agora vocês precisam da gente. Agora vocês precisam. Então, enfim, isso aconteceu. E por coincidência, em 1879, Joaquim Nabuco, grande abolicionista pernambucano, líder do movimento abolicionista a nível nacional, junto com André Rebouças, junto com José do Patrocínio, né? Ele e outros parlamentares mais jovens, na Câmara dos Deputados, eles pedem para que sejam tomadas medidas contra a escravidão. Então, assim, foi um momento específico na história que teve a grande seca no Ceará, teve esses jovens idealistas, né, no parlamento no Rio de Janeiro, pedindo algum tipo de medida contra a escravidão, que, digamos, ressuscitou aquele sentimento anti-escravidão no Brasil. E influenciou um grupo bem pequeno de idealistas no Ceará, que formaram uma associação chamada Perseverança e Porvir. A Perseverança e Porvir foi criada em 1880, ou seja, pouco depois desse rebuliço causado pelo Joaquim Nabuco no parlamento. E a ideia originalmente da associação era uma espécie de associação, digamos, de auxílio mútuo, né, de comerciantes, mas que eles tinham, digamos, um viés anti-escravidão. Vamos aqui usar um pouco do nosso dinheiro aqui que a gente vai conseguir reunir para comprar alforria, essas coisas. Para conseguir alforria. O que é alforria? Alforria é quando você compra a liberdade de um escravo. Você paga para o dono do escravo, que está aqui o valor do escravo que você quer, a gente vai no cartório, registra em cartório que essa pessoa vai ser libertada. Tá? Então o que aconteceu? A Perseverança e Porvir faz isso. E alguns dos membros dela, eles se empolgam e falam, por que a gente vai parar aqui? Por que a gente não pode ir além disso? Por que a gente não cria uma associação que o objetivo único é libertar os escravos no Ceará? Aí eu tenho que fazer justiça a duas figuras desse grupo. Um é o João Cordeiro e o outro é o José Corrêa do Amaral. Tá? Ambos eram comerciantes, de família branca, gente da elite. Eles foram os principais líderes do movimento abolicionista no Ceará. Não foi o Dragão do Mar. Não foi José Luiz Napoleão. Não foi. Foram os dois. Do movimento, foram, né, eles que da lideraram. Organização inicial. Foram eles, não, inicial, do começo ao fim. Do começo ao fim. Foram eles que organizaram, foram eles que lideraram, foram eles que fizeram todo o movimento acontecer. Certo? Então, eles criam, no ano seguinte, em 1881, perdão, eu confundi aqui as datas. Na verdade, em 1880, no final de 1880, é criada a Sociedade Cearense Libertadora. Certo? Eu estou me corrigindo aqui. Na verdade, a Perseverança e Porvir foi criada no ano anterior. Então, eles criam uma associação focada somente para o fim da escravidão, que é a Sociedade Cearense Libertadora. No começo, era um grupamento pequeno de gente. Tá? Alguns idealistas. Então, o que eles pensam? Essa associação usava as mesmas táticas que outras associações semelhantes no Brasil utilizavam. A gente faz aqui um evento, a gente faz uma rifa, a gente faz aqui uma quermesse, entendeu? O pessoal vem, compra aqui uns salgadinhos, compra aqui uma comidinha, a gente faz aqui uma apresentação de música, tinha apresentação até de patins, patim artístico. Então a ideia era o seguinte, ela falou, aí a gente junta um dinheirinho aqui para comprar a liberdade de alguns escravos. Essa era a ideia. Só que o João Cordeiro e o José Corrêa do Amaral, com algumas outras pessoas, perceberam o seguinte, rapaz, se a gente tomar essa forma de acabar com a escravidão, vai demorar muito. Não vai funcionar. A gente vai ter que assumir um posicionamento mais radical. E aí que, em janeiro de 1881... Inclusive, assim, só te interrompendo. Claro. Meios legais e ilegais, você fala no seu trabalho, né? Exatamente. O ilegal era o quê? Era roubar escravo? Vamos lá. O que era o método legal? Foi o que a gente conversou aqui. Né? Eles primeiro criaram um jornal, que é o Libertador. Importante, vamos divulgar nossas ideias para o público. Vamos mostrar por que a escravidão é errada. Então, como a gente não pode esperar que os demais jornais que existem no Ceará façam isso por nós, a gente vai criar o nosso próprio jornal. Então a gente vão usar a imprensa como um meio, vão ter aliados também nos demais jornais, vão ter, por exemplo, tipógrafos, jornalistas nos outros jornais que vão colaborar também com eles, mas vão ter o principal jornal deles. Esse é um meio. O outro, como eu falei, vai ser esses eventos populares,
as quermesses, por exemplo, que aconteceram no passeio público, né? Em que eles juntavam um pouquinho de dinheiro e conseguiam comprar a liberdade de alguns escravos. E o objetivo de fazer isso era causar um impacto. Quando você vai lá com a sua família, com seus filhos e tal, e você vê, né, um evento público com música, com comida e tal, onde os escravos são libertados, você começa a ser influenciado por aquilo. Você fala assim, peraí, isso aqui é interessante. Eu vou ver esse pessoal aqui, vou ver por que estão falando contra a escravidão. Então, eles fizeram isso também. Outra forma também legal foi usar o teatro. Hoje em dia a gente tem um Instagram, a gente tem um WhatsApp, né? Se eu quero passar informação aqui, eu recebo aqui uma mensagem rápida de um parente, Sim. um amigo e tal, de político que seja. Não existia isso naquela época. Então, como é que era a melhor forma de você divulgar ideias, né? O jornal. O jornal é bom, mas ele é muito limitante num país em que 90% da população era analfabeta. Verdade. Então, assim, o jornal era útil para aqueles 10% da população que podiam ler e escrever. Mas e pro resto da população? Como é que eu vou convencer, por exemplo, o sertanejo, que é pobre e analfabeto, que a escravidão é errada? Como é que chega nele, né? Como é que chega nele a informação? Então eles vão usar, por exemplo, o teatro. O teatro é bom porque é uma apresentação visual. Todo mundo entende. Verdade. Então eles utilizaram muito do que foi feito no movimento abolicionista nos Estados Unidos e adaptaram para o Brasil. Tanto que o livro Uncle Tom's Cabin, né, que é a cabana do pai Tomás, certo? Foi utilizado como livro de propaganda anti-escravidão no Brasil, principalmente pelos cearenses. E eles adaptaram aquele romance, né, americano como peça teatral no Ceará. Então as pessoas iam lá assistir e entendiam que a escravidão era errada. Agora, aquela velha história, não é todo mundo que pode ir para um teatro. É que nem cinema. Então, como é que você consegue chegar mais longe ainda? Aí eles alcançam quem? O clero católico. As pessoas têm uma visão muito errada do papel da Igreja Católica no movimento abolicionista, inclusive em relação à escravidão. Mas eu tenho que ser justo com os padres católicos do Ceará naquele período. Eles foram os únicos que falaram contra o racismo. É importante falar isso, porque os abolicionistas, eles atacavam a escravidão, mas eles não atacavam o racismo. Se você ler o Libertador, você vai ver vários insultos racistas contra os inimigos deles. Olha que curioso. Eles eram abolicionistas, eram contrários à escravidão, mas eles tinham os preconceitos da época. Eles tinham os preconceitos da época. Sim. Então, os padres católicos vão ser os primeiros a falar: nós somos todos filhos de Deus. Somos irmãos. Isso é moralmente errado. E eles são aliados importantíssimos. Porque hoje em dia, bem menos pessoas frequentam a missa. Mas naquela época, o trabalhador mais humilde ao coronel da Guarda Nacional mais importante, mais influente, todos iam no domingo na missa dominical, certo? Ouvir o sermão do padre. Então, quando os padres se unem ao movimento abolicionista, é uma voz que se espalha pelo Ceará. A Igreja Católica tinha muita força, né? Então assim, eu estou dando alguns exemplos. E tinha outros exemplos também, digamos, da parte legal. Era o velho e bom discurso, né? O convencimento ali de boca em boca e de rua em rua, certo? Então, por exemplo, o José Coelho do Amaral, ele ia nos armazéns, né, onde tinham trabalhadores e tal, e ele ia conversar com eles: isso aqui é errado e tal. Aquele convencimento ali, né, de um a um, que é complicado, é lento e tudo mais. Mas não era só ele que fazia isso. Licínio, quem eram eles, os abolicionistas? Assim, que formaram, no caso, a sociedade. Quando começa... tem os dois, João Cordeiro, que você falou. Quando cria a Cearense Libertadora, certo? Os principais, o João Cordeiro e o José Coelho do Amaral. Mas o José Coelho do Amaral tinha um irmão que era o Isaac Amaral. Muito importante também. E além dele, tinham outros também, como José Albano, tinha o João Tiburcio Albano. Haviam vários jovens. O grupo, no começo, era essencialmente de homens, jovens da elite. Tá? Então, quando eles começam o movimento, eles percebem que, como eu falei para você, essa tentativa de convencimento aqui é lenta e gradual, vai demorar muito. É aí que um deles, que é o Pedro Arthur de Vasconcelos, você vai lembrar dele, que ele faz a sugestão: a gente tem que, na verdade, acabar com a escravidão, certo? Atacando a escravidão em si. O Pedro Arthur é o que é o mentor. O Pedro Arthur de Vasconcelos, né? ele trabalhava na Singer Roast, né? Ele trabalhava numa firma de importação e exportação, certo? E ele percebeu o seguinte: ora, todos nós vimos o que aconteceu no Ceará durante a Grande Seca, os escravos sendo levados acorrentados para serem vendidos na região sudeste. Então, vamos acabar com isso. Como é que a gente pode fazer isso? O que ele sugeriu? Vamos convencer os trabalhadores do porto e os jangadeiros a aderirem a uma greve para fechar o porto para o comércio de escravos com o resto do país. Então a ideia foi a seguinte: vamos fazer isso. Como é que a gente vai fazer isso? Aí ele sugere o José Luiz Napoleão. Só para contextualizar, porque
eram membros da elite, a Isso, princípio. Isso. Só que vieram se juntando também outros Ainda setores. não, ainda não. Porque ele não era um caixeiro não, ele era um contador. Não, mas é que tá, naquela Mas ele era de uma família branca, como de elite. como eu lhe falei, num país em que 10% da população sabia ler e escrever, um caixeiro, pra gente pode ser Entendi. um cargo completamente banal hoje em dia, era Sim. somente um membro da elite tá certo. que poderia estar lá. Certo? Então o que aconteceu? Ele falou assim: eu tenho algum prestígio lá na praia, certo? Junto com os trabalhadores, mas eu não tenho tanto assim. Mas eu sei quem tem. Então ele entra em contato. Aí, digamos, o pessoal da época não sabe informar bem quem teve a iniciativa, se foi ele que foi atrás ou se foi o Napoleão que foi falar com ele. Mas, de qualquer forma, eles conseguiram atrair o José Luiz Napoleão para se juntar à greve. Quem é o Napoleão? Napoleão, para mim, é um exemplo perfeito do abolicionista maior. Eu quero que a gente dê mais destaque depois ao Napoleão. O Napoleão, ele nasceu escravo. E com muito esforço. Não, mas aí você diga quem é aí para nós. Hã? Napoleão, nós estamos falando aqui. Não, José Luiz Napoleão. Isso. José Luiz Napoleão. Que é um nome, né? Que é muito esquecido, né? Foi esquecido e está sendo aos poucos, né, resgatado. Porque, na verdade, ele foi substituído pelo Dragão do Mar. Mas, na verdade, o Dragão do Mar o substituiu no movimento abolicionista, né? Certo. Então, o Napoleão, ele trabalhava como uma espécie de chefe da capatazia. Né? Ele é chefe dos transportadores, dos estivadores, que a gente chama, do pessoal que carregava lá, entendeu? Sabe, o peso, aquelas sacas de café, mercadorias, né? Que levavam lá do porto até os navios e os barcos ancorados. Porque naquela época o porto de Fortaleza era muito primitivo. É onde hoje ali na Praia de Iracema, perto do centro da cidade. Não tinha, assim, guindastes, não tinha, digamos, piers, nada que alcançasse. E a dificuldade também dos navios, tem que explicar, né? Porque a gente sabe, não, né? A gente sabe, mas eu vou explicar aqui o que aconteceu. Naquela época é o seguinte, o navio chegava até um certo ponto, tá? Ele ancorava. Como é que eu vou levar do solo firme até o navio, se não tem um pier que alcance? Não tinha uma ponte metálica naquela época. Não tinha um guindaste pesadão para carregar de um ponto ao outro. Então o que acontecia? Eles tinham esses carregadores. Normalmente, boa parte deles eram escravos ou ex-escravos, gente de cor pobre, tá? Carregavam lá as mercadorias nas costas e entravam no mar e eles colocavam, certo, ou em barcos ou em jangadas. Por isso que os jangadores são importantes, porque os jangadeiros eles não eram somente pescadores. Tá? Eles também tinham um time de bico, né? Ganhavam um extra como transportadores das mercadorias e também de passageiros, pessoas, né? De pessoas, tá? Inclusive escravos, certo? Da areia até os navios estavam ancorados. Por isso que quando Napoleão e o Pedro Arthur de Vasconcelos eles entram em contato com os abolicionistas da Cearense Libertadora, João Cordeiro, o José Correia do Amaral e tudo mais, falam assim, olha, para a gente fechar o comércio de escravos com o resto do país, a gente precisa do apoio dos jangadeiros, porque são eles que fazem o transporte. E também dos demais trabalhadores do escravo, demais trabalhadores do porto, que também colaboram nesse papel. Então, nesse momento é que o Napoleão é importante. Sim. Porque o Napoleão, ele era um ex-escravo. E ele sabia o que era ser escravo. Aí vem a parte irônica. E ele foi senhor de escravos. O José Napoleão. Foi senhor de escravos. Napoleão foi dono de escravos. Porque entenda uma coisa. Naquela época, quando você conseguia sua liberdade como escravo... Malicínio. Só te... Agora você me assustou. Você tem acho que a primeira biografia do... Foi. Eu fui o primeiro autor... De uma biografia do Napoleão. Não havia... Inclusive, coloca aí, Daniel, tem um quadro, né, que você encomendou, né? Exatamente. Pelo que você... Tá aí, baseado pelos seus estudos, nas descrições físicas do Napoleão. Tá aí ele carregando... não tem foto, não tem nada dele. Exatamente, carregando as sacas de algodão. Peraí, certo. Como é que ele é escravo? Comprava a liberdade de outros escravos? Comprou da mulher? Da Luceta é o que dizem. É o que dizem. É o que dizem, certo? Que ele tinha uma esposa chamada Maria Simô da Conceição, que recentemente tentaram transformá-la numa espécie de mulher abolicionista e tal, mas isso não é verdade. Isso é mito. Isso foi criado por uma pessoa recentemente por questões ideológicas e políticas, não vem ao caso, certo? Não existe nenhum tipo de comprovação histórica de que a mulher dele tenha sido abolicionista, ainda mais porque tem a Simone. Tem um testamento dele, e o Napoleão deixa muito claro que a esposa dele, a Simone, ele tinha se separado dela 5 anos antes do movimento abolicionista começar. Ele já vivia com outra mulher, que era a Luceta, que também tinha sido escrava. E teve vários filhos com ela.
Então, só estou dando esse contexto aqui, porque vai ter alguém que vai ver o nosso vídeo e vai, e a Simone e tal. Me perdoe, mas ela não teve esse papel como o pessoal imagina. Na verdade, a Luceta, sim, que foi a segunda esposa dele, participou, né, das quermesses, por exemplo, colaborando. Né, e ela já era independente financeiramente também. Sim, exatamente. A Luceta foi um caso à parte, porque é um bom exemplo do que a mulher é capaz de fazer. Tá? Ela foi escrava, conseguiu a liberdade dela, e ela eventualmente se tornou, né, proprietária de uma taverna. Olha aí. E vendia também, ela também fazia. Ele e ela, né? Eles faziam, por exemplo, cadeiras, bancos de madeira e tal, e vendiam, certo? E o Napoleão, a imagem faz ele parecer um cara, digamos, um trabalhador comum, mas aqui eu tentei representá-lo quando ele ainda era escravo, por isso que ele está com pés descalços. Naquela época, os escravos não podiam ter sapatos. E ele no porto aí, exercendo o ofício, né? Mas é importante lembrar que o Napoleão, na época do movimento abolicionista, ele já era um cara razoavelmente bem sucedido financeiramente. Ele e o Dragão do Mar. O Dragão do Mar não era pobre. As pessoas não sabem disso, né? Na verdade, eles eram até, digamos, o Napoleão é o que a gente chama de classe média alta. O Dragão do Mar já era rico. Caramba, um ex-escravo chegava. Mas aí é que tá. O Brasil, uma coisa que eu acho fantástico no Brasil, e isso tem até hoje, é a mobilidade social. Você não está destinado a viver... Aí tem uma questão. Você nem está destinado a ser rico para sempre e nem está destinado a ser pobre para sempre. Cabe a você, sabe, selar o seu destino. Então, mesmo o Brasil colonial, mesmo o Brasil imperial, houve inúmeros casos de escravos e ex-escravos que conseguiram se tornar ricos. Não é só classe média ou trabalhador ali com dinheiro. Estou falando rico. Então, o que acontece? Naquela época, como eu te falei, o que dava mais prestígio para uma pessoa na sociedade? Ter escravos. Então, para o Napoleão, é óbvio que esse é o caminho. Ele não foi o único que fez isso. Era muito comum no Brasil, nos Estados Unidos, em Cuba, um ex-escravo comprar escravos. Porque era uma forma dele mostrar para a sociedade o quê? Ei, eu não sou mais um desses aqui, não. Me aceitem como igual. É uma forma torta, é uma forma corrompida aos nossos olhos. Mas não naquela época. Né? Entendeu? E o Napoleão é uma figura importante porque ele mostra essa transição de pensamento. Ele vai libertar o escravo dele. Boa parte dos abolicionistas, membros da Sociedade Cearense Libertadora, inclusive o João Cordeiro, e os demais também eram donos de escravos. Eles vão libertar os escravos dele durante o movimento abolicionista. Porque é o momento em que eles entendem o seguinte: a gente não pode se declarar contra a escravidão e ter escravo em casa. Vamos ter que fazer uma escolha. Esse é o momento. Certo? Mas como eu falei, eles vão ser contra a escravidão, mas não contra o racismo. Eles não vão enxergar, por exemplo, um negro pobre como igual a eles, não pelo menos socialmente, cada um no seu canto. Você está entendendo? Tá? Por isso que eu falei a questão do clero. Então, voltando aqui à questão da greve do Porto. O Napoleão e o Pedro Arthur de Vasconcelos, com os demais membros da Sociedade Cearense Libertadora, eles conversam com os trabalhadores, com os jangadeiros, e eles decidem aderir a uma greve. Certo? Por que isso é importante? Hoje em dia, a gente fala de greve o tempo todo como se fosse a coisa mais normal do mundo, né? O trabalhador cruza os braços e fala assim, olha, eu tenho tais exigências, normalmente é o quê? Aumento salarial, né? Algum tipo de compensação financeira, o que seja. Mas naquela época não existia greve no Brasil. Eu acho que no Ceará teve talvez... Foi um pouco aqui, já tinha havido alguma aí é que tá. Eu estou falando de cabeça aqui. Eles chamavam o nome greve ou tinha já era greve já. Eles já sabiam que existiam greves em outros países, mas não tinha greve no Ceará. Então, essa greve portuária é importante porque foi o primeiro momento em que você teve um grupo de trabalhadores realizando uma greve, mas não com o objetivo de se beneficiar, mas com o objetivo de beneficiar outras pessoas. Geralmente é o seu grupo. Coisa que, infelizmente, não acontece mais. Não acontece mais. Então, a greve de 1881, foram 4 greves ao todo. Foram 3 em janeiro e a última em agosto, certo? Essas 4 greves que aconteceram, né, no Porto, elas são importantes porque, primeiro, ela fez com que o comércio de escravos entre o Ceará e o resto do país acabasse. Segundo, foi a primeira vitória popular contra a escravidão no Brasil. Foi a primeira vez na história do Brasil em que a população, não foi Dom Pedro II na fala do trono, não foi o Visconde do Rio Branco, entendeu, no parlamento, foi o povo, certo, unido, com a visão clara que eles queriam, conseguiram fazer uma mudança real. Então, quando eles fizeram a greve, na prática, eles fecharam o porto para esse tipo de comércio. Os comerciantes escravos perceberam que não tinham mais como fazer isso, como mandar embora os escravos. Aí você fala assim, mas por que não mandam por terra e tal? Naquela época não tinha estrada, não tinha carro. Define a reação, assim, dos
Não é traficante, lógico, dos comerciantes de escravos. Não é- Perante a greve. No primeiro dia, eu fico imaginando. Assim, Aí é que porque eles não esperavam. Aí é que isso, tá. né? Teve suborno, os abolicionistas, aí tá a questão toda. Os jangadeiros, por exemplo, aderiram à greve no primeiro momento Incrível, né? em troca de suborno. Não foi por motivação, Dos digamos. próprios. Os pessoal abolicionistas pagaram eles.